Sabe aquela sensação quando alguém começa a contar uma história e, de repente, todo mundo para o que está fazendo para ouvir? Por que isso acontece? Por que as histórias têm tanto poder sobre a gente, principalmente quando ouvimos ao vivo? Bem, a resposta está na ciência, e ela é bem mais maluca do que a gente imagina. Vamos mergulhar nesse poder oculto das histórias. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar com aquilo que todo mundo já sabe sobre o poder das histórias. Depois, vamos entrar numa parte bem surpreendente da ciência que muda tudo. Aí, vamos entender por que o cara a cara faz tanta diferença e, no final, como usar tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto: o poder das histórias. A gente já sabe que contar uma história é uma ferramenta e tanto, seja no trabalho ou na vida. Mas os benefícios vão muito, muito além de só contar um caos. É o que se fala por aí, né? Contar histórias é visto como uma habilidade essencial para liderar, para fazer o time jogar junto, para criar empatia de verdade e, claro, nada faz uma ideia grudar na cabeça como uma boa história. Ok, mas é aqui que a conversa muda de nível. E se tudo isso for só a pontinha do iceberg? E se o que as histórias realmente fazem com o nosso cérebro for algo muito mais profundo? Agora a gente entra num terreno polêmico. Controle mental parece papo de ficção científica, eu sei, mas segura aí porque alguns estudos bem recentes trouxeram uma afirmação que é, no mínimo, chocante. Pois é isso mesmo que está na tela. E essa frase não saiu de um roteiro de Hollywood, não. Ela é uma conclusão baseada em tecnologias novas, que permitiram aos cientistas espiarem o que acontece dentro da nossa cabeça durante uma conversa. Certo. Uma afirmação dessas precisa de prova, né? Como assim? A resposta está na nossa neurologia. É a ciência da sincronia, que mostra uma conexão literal, de verdade, entre o cérebro de quem fala e o cérebro de quem escuta. Então, um pesquisador de Princeton chamado Uri Hasson usou umas tecnologias bem avançadas para monitorar o cérebro das pessoas em tempo real. E o que ele descobriu foi um fenômeno incrível que ele chamou de acoplamento cérebro a cérebro. Basicamente, quando alguém conta uma história, os cérebros dos ouvintes começam a se sincronizar com o cérebro do narrador. E olha o que o próprio Hasson disse. Não é só sobre passar uma informação. O narrador consegue de fato plantar ideias, pensamentos e emoções diretamente no cérebro de quem está ouvindo. É um alinhamento mental. Pensa só nisso. Os centros de emoção no cérebro de quem contava a história acendiam. E no mesmíssimo instante, os mesmos centros nos cérebros de quem ouvia acendiam também, no mesmo padrão. É como se todos estivessem vivendo a história juntos em um nível neural. E a tecnologia que provou isso tudo é essa aí, a máquina FNIRS. Com essa touca cheia de eletrodos, os cientistas conseguiram ver esse espelhamento cerebral acontecendo ao vivo, confirmando que as histórias criam uma ponte de verdade entre as pessoas. Ok, então cérebros se conectam. Mas essa conexão fica muito, muito mais forte quando a gente está cara a cara. E o motivo é que as palavras que a gente usa, bem, elas são só uma parte bem pequena da comunicação. Isso não é novidade, na verdade. Lá em 1972, um estudo super famoso de Albert Mehrabian já mostrava isso. Ele descobriu que a maior parte do que a gente comunica não está nas palavras, mas sim no nosso tom de voz e principalmente na nossa linguagem corporal. 93%. É quase tudo. Quase toda a mensagem é transmitida de forma não verbal. É por isso que estar ali, presente, é tão impactante. É todo esse fluxo de dados não verbais que amplifica aquele acoplamento cerebral que a gente viu. A sincronia fica muito mais intensa. E essa troca toda de informações não verbais acontece por um mecanismo que chamam de looping. É o nosso cérebro lendo, de forma subconsciente, todas as microexpressões e gestos para sentir o que o outro está sentindo. É a base pura da inteligência social. Certo? A ciência é fascinante. Mas e na prática? Como a gente pega esse conhecimento todo para construir histórias melhores no nosso dia a dia? Histórias que realmente conectam. Olha, no fundo, toda grande história, não importa o tamanho, tem 3 partes essenciais. Primeiro, um personagem. A resposta para o quem precisa ter um herói. Segundo, uma narrativa. É o quê, o contexto, o que está acontecendo. E terceiro, a motivação. O porquê, qual a razão de tudo isso. Com esses 3 elementos, o cérebro de quem ouve tem um caminho para seguir. E aí a sincronização neural acontece com muito mais facilidade. Então, para a gente amarrar tudo, histórias sincronizam cérebros. É ciência. Isso permite que ideias e emoções sejam plantadas na mente de quem ouve. Esse efeito é turbinado no presencial, onde os 93% da comunicação não verbal entram em jogo. E
E para fazer essa mágica acontecer, toda história precisa de um personagem, uma narrativa e uma motivação. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, não é? Sabendo que temos esse poder de conectar mentes e influenciar pensamentos e emoções, que tipo de histórias a gente vai escolher contar? Qual história a gente quer colocar no mundo?